Sala Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Eu vou começar com a ala da direita aqui, a ala dos políticos. Aliás, só tem político de direita aqui, não tem nenhum de esquerda. Na ala direita aqui. Na esquerda temos, nós temos um esquerdista aqui que... Vamos equilibrar. Esse normalmente vale por 3, né? Esse que eu vou apresentar depois. Não precisa apresentar, ele já é mais conhecido aqui no programa do que o próprio apresentador. E que bom, né? E é meu conterrâneo de Cachoeira. Mas, meu deputado, Sérgio Tuga, tudo bom? Tudo bem, Paulo Sérgio, uma satisfação estar aqui com essa bancada qualificada, ao lado do Pedro, grande colega, um líder que me espelho muito, deputada Azilá da mesma maneira, então muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Que convite, vocês nessa todos segunda-feira. Todos aqui são efetivos no programa. Então tá ótimo. Agora, aliás, nós vamos instituir uma plaquinha de ativo fixo aqui, tá? Boa ideia. já e eu fico sempre aqui nesse meu canto à direita. É verdade. É verdade. Para marcar a posição mesmo. Sim, aqui já esteve com Jair Messias Bolsonaro. Sem dúvida alguma. 2016. Hijo de Francisco Tuna. É um ícone, né? Vamos lá. E como o fruto não nasce longe do pé. Obrigado. Nasce no pé sempre, então. Uma referência que eu tenho. Estamos diante de 2 referências já, porque já fizesse também o teu lastro político aí de credibilidade e de convicções políticas, isso é importante. Zilá Breitenbach, a nossa deputada também quero estadual. Cumprimentar a todos, Paulo, dizer que nós estamos numa bancada que aqui bem qualificada e com saudade do Pedro, que eu sempre digo que está longe sempre, não vem tão perto de nós. E com a... O Pedro, aquela história, tão longe, de mim distante, onde irá meu pensamento. Viu que eu até despertei uma música, um canto. E o Tuna, nossa dupla de Cachoeira. com as suas convicções... Sabiá e Cambaxira. Quem sabe se és constante. Viu? Viu que a minha fala deu uma música. Também Inspirou. O Paulo... de lojas, que temos muitas questões ainda para se resolver no Estado. Ele já lascou aqui. E aí, na nossa deputado, cidade. a substituição tributária... Nós já começamos bem. Ele já começou aquecendo o debate. Aquecendo o debate. Então, sempre é bom estar nesse debate e esclarecendo a nossa comunidade daquilo que a gente faz. Andasse por Miami, deputado? Não, eu tive um pouquinho abaixo. Lá no Comando Militar Norte... Está com a corzinha. Lá isso é cor do mato mesmo. Não é lá de Miami? Não é. Eu já estava pensando que era o deputado anda em Miami. Mas é muito mais lindo que Miami, hein? Quem não conhece, conheceu o norte do nosso país, é um espetáculo aquilo lá. Olha a ocupação de espaços lá em que só os militares vão, Força Aérea, Marinha, o Exército. Pedro, não só. Tem que ver o homem fardado lá. Eu vi na foto. Tu viste na foto? Claro, eu vi foto dele. A Índia apareceu ou não? A Índia apareceu não, né? Não, que vocês fizeram Photoshop, cortaram. Mas um prazer estar aqui. Estava lá no meio das Índias, nulas. Depois eu vou falar. Estavam nulas as Índias? Eles tiraram as Índias. Natural, vazando, né? Agora vazando. Agora, e mesmo bronzeado, agora fica vermelho. Botou ele numa... Se entregou. Tem gente que não vai gostar disso, não. A sua esposa que está vendo. Por exemplo. Evidente, né? Evidente. Agora fiquei mais vermelho ainda. Diz que ele... Isso é bom sinal. Diz que bom, viu índia lá, não só índio. Mas o tal lado aqui da Zilá, e do Turrinho, do Streck, que eu tenho uma admiração muito grande. Eu gosto de gente inteligente e culto. O Streck é um... Não interessa de esquerda ou direita? O Streck é um cara brilhante, então nós temos que louvar isso aí, né? O Brasil precisa de mentes brilhantes aí. Mas o Serginho Turra e a Zilá foram meus companheiros muitos anos aqui no Estado, amigos pessoais. A Zilá viajava mais que eu. Andava em tudo que ela queria, descer atrás, sempre para lá e para cá. E o Serginho conseguiu uma proeza, que é das mais difíceis, o Streck. Tu criar uma tradição é muito complicado. Agora, manter a tradição qualificada do pai dele e ter a sua identidade é mais difícil ainda. E o Serginho conseguiu manter
as qualidades do pai dele e tem a sua própria qualidade de liderança. É líder da nossa bancada. E as suas convicções são realmente muito firmes. Nem todos concordam, mas o Serginho é inflexível. É pau ferro. E ontem eu encontrei com o irmão dele, com o Márcio, que vinha do Chile, ali no de Paulo, e chegou o gringo, o dono de Paulo, a figura, e falava do teu pai, que fazia questão de aos domingos encontrar com a família, mesmo estando em Brasília, tradição que tu mantens também. Procura, anda, mas aos domingos está com os filhos. Mas também, olha aqui, depois dessa roda de carnaval que botaram nele, olha aqui, me foca de novo. Essa Algema de dedo. Não, olha aqui. Isso é corrente. O tamanho da aliança, o tamanho da desconfiança. Não é assim, não. Como não é? Eu estou dizendo, quanto maior a aliança, maior a confiança. Quanto mais fina a aliança, maior a desconfiança. Agora arrumou. Agora não arrumou, ficou não, bem ele agora. se entregou. Mas realmente o Sérgio, assim, volta e meia, e aliás, hoje estudo, não, só não preciso para ler muito hoje. No Farroupilha. E hoje estão assistindo. E eles iam no programa do tio, já aprenderam o hino, eles querem vir aqui, exatamente. Nossa escola, Eles falam no tio que é do Farroupilha, que é o Paulo Sérgio. Dá-nos luz, nos dá saber, temos uma professora. Eu sou anchietana, cansei de dar pau lá no futebol, em vocês, no Rosário, no Dores ali, leva todas. No Dores sim, no Dores você dá um laço, só guria nas Dores. Porque o Farroupilha você apanhava. Farroupilha é no colégio do Brasil que tem ESIM. Sabe que tem instrução militar no Farroupilha, é o único no Brasil. Meus netos estão lá. Parabéns também. Muito bem. Uma família de bom gosto. Sim, com sobrenome só pode estar no Farroupilha. Tudo bem, Helene? Tudo bem. O Blênio fez esse fim de semana. Vai gostar de tigre assim na caixa prega. Ó, eu posso falar agora rapidamente a história ou deixo para depois? Porque o que a CCR Via Sul fez contigo? Aliás, a CCR... Bom, fala, conta. Eu fui convencido pela minha mulher, minha filha, família, meu sogro, meus netinhos, para levar todo mundo para a Praia do Rosa, um troço bonito lá e tal. E eu tinha um compromisso em Curitiba um dia antes, uma conferência, e eu voltei para sexta de manhã, saí cedinho, sanduichinho no carro, chimarrão. Cachorro. Peguei o carro, cachorro. Programa de gaúcho. Olha, gaúcho. Em direção, ia tranquilo. Quando chega perto de Três Figueiras. Três Cachoeiras? Três Cachoeiras, Três Figueiras, lá também. 10 quilômetros de engarrafamento. Malditos, eles roubam o tempo das pessoas. Eu fiquei pensando, por que fazer isso? Fazendo pedágio, né? Não, pior, isso. Então, a CR essa... Via Sul? Via Sul faz uma construção... Pedágio para eles cobrarem, não é o governo que fez. Eles são os responsáveis. Aí eu fiquei pensando, mas deve ser uma obra aqui no meio. Aí fui chegando perto. Primeiro tive que mijar na garrafa. Claro. Essa gente é tão sem coração que roubam o feriado, roubam o tempo, ladrões de tempo das pessoas, que são insensíveis, que as pessoas de idade, outras, naquela fila enorme, 2 horas para ultrapassar, e aí você chega perto de lá, sabe o que nota? É um canteirinho, um canteiro, que tem uns, como é que chama aquele troço que bota assim? Cone. Se eles tivessem trocado 3, 4 cones, eu faria por eles. Botado pro lado, botar uma pessoa, dizendo, por aqui, por ali. Não, o prazer deles, o gozo deles é fazer os outros sofrerem no feriado. O senhor CR e seus CEOs e seus diretores, seus funcionários, aí eu liguei, aí não tinha sinal num determinado momento, aí eu ligo para a TTI, aí uma moça em Brasília atende, vou estar vendo o número do telefone da CCR, que por acaso era feriado, também não atendia. Hoje eu liguei para a CCR, dizendo que eu falaria no programa, escreveria sobre isso, e disse para eles o que vocês têm a dizer sobre isso. A moça disse, não podemos atender porque estamos em reunião. Estão ouvindo, né? Ponto, estão ouvindo agora como funciona bem, quer dizer, você me cobra, você ganha uma concessão pública, constrói um negócio na estrada, atrapalha a minha vida, de milhares de pessoas, 10 quilômetros. Antissociedade. Isto não é possível. Eu vou processar essa gente
pela maldade que fizeram com as pessoas. Devia o Ministério Público processá-los por dano moral coletivo, que acontece quando você machuca várias pessoas. Dano moral coletivo, é uma representação para o Ministério Público, para que isso não se repita. E aliás, se repete em tudo que é lugar. As pessoas não respeitam o descanso dos outros e o lazer das outras pessoas. Olha, eu quero te dizer o seguinte, o presidente da CCR Via Sul é o Roberto Calixto. Eu já tentei inúmeras vezes fazer uma reunião com ele, colocar à disposição aqui, não vou vender publicidade, nem precisa se assustar com isso. Tu sabe qual é isso, Paulo Cruz? Claro. Tu tens todos os espaços, ninguém te pressionou por mídia. Exatamente. Eu acho que ele fica imaginando que é mídia, então ele fica enrolado, vamos inaugurar nova sede, vamos inaugurar, inaugurar nova sede, e que nada. Primeiro ele tem que conversar, tem uma concessão pública, ele tem que conversar com o público. Se clausurou numa caixa preta. Hoje a estrada está ruim, tem buraco. Tem buraco. Se clausurou numa caixa preta que não atende ninguém, convenhamos, vamos ter respeito. Isso aqui é uma empresa de comunicação, só quer ajudar ele. A nossa função aqui é um interface com a sociedade. Evidente. Dar voz e vez a ele. Né? Agora nós estamos dando voz e vez a ti. Né? Eu ofereci para eles dizer, eu digo assim, eu sou fulano, olha aí no Google se você não me conhece. A moça não é obrigada a me conhecer e tal. Digo, olha aí no Google e tal. Eu tenho uma coluna e tenho vários espaços. Eu quero saber qual é a versão de vocês para eu poder dizer a versão. Aí disse assim, não podemos, estamos todos em reunião. É impossível todos estarem em reunião. Mas eles não queriam falar sobre o assunto. É uma falta de respeito. Mas evidente. Tem gente que levou 12 horas de Florianópolis aqui ontem. Pronto, aí ó. Quer testemunho melhor que o nosso presidente? É isso, dano moral coletivo, Ministério Público. Nós estávamos habituados com a Concepa. A Concepa vinha, participava, N vezes esteve aqui o diretor da Concepa. Faz o contraponto, se defende, explica. Não, mas quem atende o público tem que se manifestar em relação a qualquer problema que tem. As coisas são simples. Era tão simples. Era tão simples eles arrumaram isso, como sempre é mais simples. Ou tinha atendentes, olha, vamos ver. Nova York, às 4h no inverno, escurece para as sinaleiras no centro. Sabe por quê? Porque tem policial. Só a mão humana para fazer. Você já viu aqui nas BRs um soldado que chegasse e dissesse, que nós falávamos antes aqui com o funcionário, com o assessor aqui. Você tem dois carros andando. Aí quando você chega, quando tem só uma via, se você não tem um cara dizendo agora esse aqui, eles chegam entreverados. E aí não funciona, então tu tem... Mas deixa eu te contar o episódio que eu vivi hoje, agora tarde. Você viveu hoje. Eu saí 13h30 daqui, tinha reunião às 4 da tarde na Montenegro. Quando atravessa ali essa aqui, a Oscar Pereira, pode ser? Pode ser. A Oscar Pereira, congestionado. Até lá, a esquina, vai para o presídio central à direita, nós levamos 30 minutos. Tinha um acidente lá, duas caminhonetes bateram, uma ficou no canteiro central, ficou entre a rua, a avenida e o corredor de ônibus. E a outra ficou na rua. Quer dizer, ficou o trânsito livre aqui. E aqui vem de lá, a rua, e atravessa, tem uma sinaleira ali. Um brigadiano parado, meio gordinho, né, parado, olhando aquilo ali tudo e tal. E deixando se entreverar os carros. Claro. Só que a sinaleira aqui, daqui para lá, que o congestionamento depois na volta, eu subi para Pampa, o congestionamento estava na Nonoai. Nossa. Na Nonoai, na volta da minha reunião, que era 5 da tarde, 1 hora, não tinham tirado um carro, o outro não, e tinha um carro reboque lá, esperando. Então, essas pessoas, para chegar lá, eu levei meia hora, eu levar mais de 1 hora para chegar lá. Um absurdo. Bastava e a sinaleira aberta para os carros que vêm na transversal, para cruzar a perimetral, passava 4, 5 carros e ficava a sinaleira aberta para os carros, não tinha carro. E aqui ele não abria para quem vinha daqui. Bastava um cara trancar ali, um soldado. E ocupar meio corredor de ônibus, se fosse o caso, para dar vazão, liberar. Libera. Mas não, voltamos, não tinha um EPTC lá e continuava o brigadiano lá. Não é possível, as pessoas não têm o mínimo respeito. Eu disse, olha, eu cheguei a dizer no carro, isso é a hora da desobediência civil. Isto. É todo mundo pegar o corredor de ônibus, porque não é possível um desrespeito. Aquelas milhares de pessoas que estavam ontem lá perto desse episódio lá, que deu essas horas, essa ronha toda, deviam ter descido e pegar aquilo ali e afofar, sabe? Rasgar aqueles ícones e tal, e botar placas e tal, e dizer para os caras, olha aqui, ó,
Nós somos Depois vem pessoas... pegar as câmeras, ato de vandalismo, olha os vândalos. Aí vira terrorista, vira vândalo. Fazer as pessoas fazerem urinar dentro de garrafas, porque você tem a quilometragem toda, não tem um banheiro, não tem nada. Como você faz? Usam a garrafa PET. Quer dizer, é patético. Ou faz as calças. Patético, sabe? A humilhação que as pessoas têm que passar. E se tu não tivesse a garrafa PET? Pois é. Carro. Tudo para ir, sabe por quê? Para lazer. Bom, você se lembra quando parava aquela ponte de Laguna? Se ficava lá 12 horas? Eu fui para Bento Gonçalves esse fim de semana. Sexta-feira, no feriado, tinha engarrafamento. Ali na Unicinos, para passar a ponte lá de São Leopoldo. Mas aquela ponte de São Leopoldo tem engarrafamento a qualquer hora. Sempre. Vocês que vão pro interior. Mas isso é falta de respeito. Mas uma falta de gestão, porque se colocar, quando tem duas pistas que encosta uma, você tem que ter opção. Primeiro esse, primeiro aquele. Primeiro esse, tem que botar um sinal que vai para esse, porque se dois chegam juntos é matemático. Hoje, os aviões estão atrasando, sabe por quê? Porque as pessoas carregam suas malas na mão e cada uma leva 10, 15 segundos. Pode notar. Os aviões estão atrasando porque as malas estão sendo carregadas por cada um. Pela cobrança. Pela cobrança. Pela cobrança. Isto. E quando chega e não tem lugar para botar mala? Ainda por cima. Tu tá apressado, o lugar tá marcado. Por quê? Porque você não é apressado por causa da mala, que não tem lugar. Por que as pessoas ficam na fila? Pela mala. Pela mala. Claro. Porque se você tem o lugar, por que você precisa ficar um tempão na fila? Mala. Pela mala, evidente. Pela mala. E as malas que te obrigam a carregar malas para... Bom, e há malas que vêm pelo trem, né? Também. Paulo Cruz, prazer estar aqui, meu querido amigo. Para mim também é um prazer estar aqui, do lado de dois cachoeirenses, que me remetem ao nome de Adroaldo Streck, que eu consegui sentar nessa bancada ao lado dele. O Adroaldo e o... E também Alexandre Garcia. Grande perdoa. Cachoeirense. Estudou com meu irmão. E três pessoas que têm muito a fazer pelo Rio Grande do Sul. Como eu tinha falado desde o início aqui nós temos Marau representado, Cruz Alta representado. Três Passos. E Três Passos representado aqui. E ao rededores. Tu és de onde, Paulo Cruz? Eu sou de São Sebastião do Caí. Tu e o Bom. Eu e o Bono. O Bono é meu cunhado. É teu cunhado? O Bono é meu cunhado, que estará recebendo o título de cidadão de Porto Alegrense amanhã à noite. Dê um abraço dele por nós, né? Exatamente. Amanhã que horas? Amanhã às 17 horas na Câmara. Na hora do programa. Pois é, lamentavelmente é na hora do programa. Muito merecido, o Luiz é um cara que faz um bom trabalho. Nós, casualmente, estamos em duas entidades empresariais, mas não tivemos nenhuma ligação. Quando tem muita gente dirigindo a mesma cidade, o que é? Como é que chama? Monopólio, tomaram conta. É um monopólio, mas deve ter um nome para isso aí, né? Não. Quando é muito parente, sim, tem um presidente da República aí que tem muito mas parente. Mas cunhado não é parente, né? Ah, não? Não, cunhado ou tem amizade ou não tem. Né? Eu tô com a gravata. É mais ou menos isso. Tô com a gravata frouxa que ninguém me avisou, obrigado. Mas deixa eu dizer o seguinte, o Rio Grande do Sul sofre, dentre tantas outras coisas, pela substituição tributária atualmente, muito. Há um número de empresas. Hoje eu almocei com dois deputados da Assembleia e com um comerciante, eu evidentemente que não vou citar o nome, mas que tem várias lojas em Porto Alegre, no interior, na área de alimentação, em shopping centers e tal. É um grande comerciante, representativo do comércio de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Ele diz que não investe R$1 mais no Rio Grande do Sul. Nós estamos sofrendo um problema, não podemos ligar a culpados, porque nós temos que resolver. Os investimentos não vêm ao Rio Grande do Sul. Tivesse em Santa Catarina hoje é uma mudança de mentalidade. Olha só o preço de combustível. Começa aliás, preço de combustível. É verdade. Pô. Eu estive, eu só vou contar rapidamente. Depois tem que contar o que é substituição. Eu estive em Brasília. O pessoal não sabe. Nós tivemos uma delegação em Brasília para tratar do Centro de Convenções de Porto Alegre, né, que tinha uma verba disponível e ela estava para cair, e nós fomos lá. E fomos num grupo de mais ou menos 13 gaúchos. E ao meio-dia fomos almoçar no restaurante, entramos no restaurante, era meio-dia, nós éramos os primeiros, e veio um garçom nos atender e disse, quando viu que nós éramos gaúchos, ele se mandou.
O que houve? O que nós fizemos? Não está atendendo? Não. Que aquele garçom não quer atender vocês. Mas por quê? Porque vocês são gaúchos. Mas o que tem a ver isso? Gaúcho só briga. Lá na Praia do Rosa, estive lá uma temporada e me disseram, olha, isso aqui de novembro a março, a 20 de fevereiro é um problema. Mas por quê? Porque vem os gaúchos. Meu Deus, que fome. Está na hora da gente rever isso, né? Nós somos hostis aos empreendedores. Somos hostis aos empreendedores. Vocês podem sair a perguntar por aí. Esse problema da substituição tributária tem que ser resolvido, senão muitas empresas vão quebrar. O Lênin pediu para explicar sobre substituição tributária, que tem muita gente que não sabe. As pessoas não sabem. Não, é que a substituição tributária é o seguinte... E não sabe mesmo. As empresas compram por um valor e instituem uma margem de lucro e o governo põe naquela margem de lucro, cobra a substituição tributária, que é a antecipação do imposto. Mas tem alguns que trabalham com preço mais baixo e teriam que receber de volta esse imposto. E outros que pagará mais, né? E o que está acontecendo? Isso foi uma norma colocada pelo governo e o Supremo atribuiu isso aos estados e aqui nós não estamos conseguindo resolver. Agora houve uma portaria que resolveu dos combustíveis, né? Então, há uma negociação com a Secretaria da Fazenda, o governo está sensível a isso, né? Mas ou se resolve... Entre sensível e a decisão... Já tem um projeto na Assembleia, né? Tem um projeto tramitando na Assembleia que pode realmente resolver isso. Mas o que eu vejo é que nós não podemos... Eu estou dizendo... Trabalha em cima do lucro presumido e paga o imposto. Exatamente, é exatamente isso. Então, mas o que eu vejo e que eu sinto no mercado hoje, que nós somos procurados por lojistas de fora do estado e outros que querem se instalar aqui. O que eu vejo é isso. Nós estamos perdendo. Mas, nós, como cidadãos... Eu vi tristemente meus deputados aqui, o federal, dois estaduais, o Lênin, procurador-geral, procurador de Justiça, e o Paulo Cruz, líder empresarial, de um dirigente da GM, disse, olha, os restaurantes em Porto Alegre estão muito mal. Ele disse, olha, eu vou ao restaurante no mundo inteiro, eu São escrevo Paulo, e... vou a Santa Catarina, a Gramado, eu vejo isso. restaurante espetacular. E os hotéis aqui, ele dizendo, né, com raríssimas exceções. Raras exceções. Estão terríveis. Olha a opinião de quem vem muito ao Rio Grande do Sul, diretor General Motors. Por isso é que eu quis falar. Nós temos que começar a falar urgentemente de uma reciclagem. Nós não podemos varrer para debaixo do tapete. Nós temos que ver o que está acontecendo, tá? Sinceramente. A causa disso aí, por quê? Olha, assim, né? É isso. O centro de convenções. E vamos resolver. Florianópolis tem um grande centro de convenções. Fortaleza tem um enorme. João Pessoa. Cuyabá. Teve um congresso. Essa semana teve o congresso da cardiologia. 7 mil participantes o centro de convenções da cardiologia. O centro tinha 60 milhões na conta para fazer esse centro de convenções. Exatamente. Agora, a Secretaria de Transporte tinha até cedido uma área ali Isso é necessário. do lado do CT do Grêmio. Isso. Estava acertado lá, não sei porquê. Agora está perto do Beira-Rio aqui, não sei se Não, também está parado. Parou também? Está parado. Westphalen, olha aqui, ó, querido, sabe, os grandes congressos de direito, saiu dois em minha homenagem, 2.000 pessoas em João Pessoa. Você acabou de espetáculo, não é? Na Paraíba. Enorme. Aí você tem Rio Grande do Norte, aquele troço enorme para 6.000 pessoas. O Temer foi homenageado lá quando ainda era vice-presidente num congresso, botaram 5.000 pessoas e tal. Aqui, mas não, nós os congressos não saem Alegre, aqui. 8 mil inscritos no Congresso de Cardiologia, esse fim de semana. Não, os hotéis estavam lotados. Teve o jogo do Inter com o Atlético. Para você botar num lugar só, precisaria de um centro de convenções e não tem, é isso que eu quero dizer. Não, no centro de convenções tem. A Fiergs tem. Não, essa qualidade não tem. Mas não assim. Aí vocês estão falando outras coisas. Eu estou falando que tem e foi feito. Não, mas não tem. Mas não é público. Quase todos os estados. Precisa ver o de Cuiabá. Cuiabá. O João Pessoa não se compara a Porto Alegre. Cuiabá tem um estádio que não é usado. Olha, nós temos que entender o seguinte, Porto Alegre
Nós somos uma área metropolitana de 3 milhões de habitantes. Congresso de Direito não nós sai temos aqui. tradição, nós cantamos o nosso hino, nós temos que parar de ver o que não está... O turista não tem porque ficar em Porto Alegre. Ele chega aqui para Gramado. Isso é ridículo. Nós estamos agora fazendo uma campanha para fazer um Natal em Porto Alegre, porque não tem Natal Porto em Alegre Porto é Alegre. sério, assim, agora o camarada, eu li hoje na Zero Hora, o camarada quer fazer, em vez da roda gigante, em inglês, aquela que quer fazer um cuião ali no... Não, a roda gigante vai sair. Não, A roda gigante sério vai sair. isso? Mas é sério, olha na Zero Hora, o cara tá com um projeto. E azul ainda. Fazer Azul. um cuião azul. Pior ainda. Não, mas eu não vou perguntar por quê, pode ser empulhação. Não é. Ah, é verdade, Não é, é um verdade. projeto. Cheirou empulhação também. Não. É um projeto que vai ser feito lá perto. Só se a Zero Hora tá marcando em fake news. Não, é verdade. Não, verdade. Mas eu qual é a acho- utilidade disso? Não, e a bomba, é o seguinte, a bomba, né? E daí em cima tem aquele elo da bomba, aquilo lá vai ser um mirante. Tu sobe de elevador e vai no mirante da bomba, vê Porto Alegre. Em vez da roda gigante, o cuião. Mas olha, nessa altura do campeonato, eu vou dizer para vocês Cuião que é cuia façam. grande, não vamos pensar. Vamos fazer, nós precisamos fazer. O Rio Grande precisa. Nós precisamos mudar esse estado de coisa que estamos aqui só falando, criticando, sabe? Que a gente sente a dificuldade. Nós falamos com os empresários de fora. Que o gaúcho samba tudo que é canto, né? Eu fui lá em voltar para Caraíba, em Mamapá, em Macapá, comandante das Forças Armadas de Birubá, gaúcho. De Birubá. Birubá. O Foi Gelson. o único milico que Birubá produziu. Não, um dos Como poucos, o mas Geraldo tava lá. Mioto foi o único que São Marcos produziu. Eu acho que o nosso Estado... E gente nossa, tudo que é canto do país, produzindo, sendo governadores, 3 deputados, um de Roraima, de Ijuí, um de Pelotas, do Pará, gaúchos, deputados federais. Eu daqui, e o deputado Santo Anjo, daqui também. Deputados daqui do Rio Grande, cidadãos do Rio Grande do Sul, fora daqui. Bom, nós temos o Maru, fazendo política. Sim, mas a autocrítica nós precisamos, não é? Eu acho que às vezes o que a gente está fazendo aqui não está dizendo, não estamos fazendo um chicoteamento. Não, nós somos gaúchos. Nós somos os próprios. culpados. É juntos. a questão toda da autocrítica necessária. Por exemplo, isso que o Paulo falou dos restaurantes. Isso é salutar. Por exemplo, se comparar com Curitiba, cara, Ficamos devendo. ficamos devendo feio. E Gramado, vamos comparar com Gramado, por exemplo. E olha o tamanho disso aqui. Então, tudo isso precisa. Quando eu falo centro de convenções, e logo você acertou, não é um problema de você fazer um congresso para médicos e aí você espalha e tal. Só que uma coisa pública, como as grandes cidades têm, por exemplo, você tem que trazer para cá congressos de direito que todos eles saem daqui. E sabe para onde vai um deles? Gramado. Por causa que tem um festival lá que também cabe um monte de pessoas. Tem E o vamos Convention às Bureau. informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. E bate forte esse coração, hein? É uma homenagem ao nosso congresso de cardiologia realizado aqui com 8 mil pessoas aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem simplesmente com a contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, o que falta é estrutura, condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isto que o Cremers defende. Acesse por maissaude.com.br e saiba mais. Saiba muito mais. Atenção, cooperado Unicred. Na hora de investir, aplique sua confiança em quem valoriza seu esforço e sabe a importância dos recursos que você economizou durante uma vida inteira. E é por isso que a Unicred oferece soluções de acordo com o seu perfil, garantindo assim mais liberdade financeira para você e suas escolhas. Fale com o seu gerente Unicred e conheça os investimentos com renda fixa, uma excelente opção para você prosperar e assim vencer. Verifique a disponibilidade na sua cooperativa Unicred. A Vinhos do Mundo é como todos nós, apaixonados por vinhos. Apreciamos os melhores Malbecs argentinos, singular Carmener chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da nossa Serra Gaúcha do Vale dos Vinhedos. Para o nosso deputado Westphal não ficar triste, lá do Vêneto também vem bons vinhos. Tem um genro lá que produz vinho. Tu já tomou o vinho do genro dele? O Pedro Westphal? Não tomou porque não sabe o que está perdendo. Eu não sei, mas eu quero conhecer. Tomei lá. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br.
E vamos agora ao nosso próximo aposentado da Medicina Gaúcha. Vai fazer um evento dia 24, amanhã. Eu não sabia que tinha aposentadoria festiva. O Lênio fez uma aposentadoria... Nada aconteceu. Não recebi nem o relógio. O doutor Gilberto Schwartzman está fazendo uma aposentadoria festiva amanhã. Mas a aposentadoria não como médico, como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como o Luizinho também se aposentou como professor. Mas saiu quietinho, saiu... Isso é verdade. Saiu por baixo do pano. Agora, com todos vocês do Quadro Saúde, doutor Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio e amigos da Pampa. Eu aposto que as mulheres de mais de 40 anos de idade que assistem o seu programa já fizeram a sua mamografia. No Rio Grande do Sul, os mastologistas recomendam que esse exame seja feito não a partir dos 50 anos como no resto do país, mas antes, a partir dos 40 anos de idade. A mamografia é muito mais eficaz do que o autoexame ou o exame feito pelo médico e pode identificar lesões bem pequenas e até lesões que ainda nem viraram câncer. Assim fica muito mais fácil prevenir e curar essa doença tão comum em nossa população. Mulheres que me assistem hoje, não esqueçam, mamografia a partir dos 40. O médico falando, ele já quer nos receitar aqui o mamografia. Não, eu fora. O Paulo Sérgio... Eu não faço de próstata. O Paulo Sérgio recomendando ele fazer o exame de mama dele. Eu não faço exame de próstata, meu amigo. Mas só explicar que é importante. É importante, claro. O câncer de mama dá no homem também. É isso, é só para... também, em frequência menor, mas também dá no homem, também dá no homem. Então, qualquer caroço que sinta no seu mamilo, procure imediatamente o seu médico. Não precisa ser no mamilo. E eu já operei mais de um câncer em homem, hein? Sim. Barbaridade. Não é frequente. Mas eu acho que dá para voltar naquele assunto anterior. Mas claro que dá, e deve voltar. Eu entendo que nós estamos... Aqui quem manda na pauta são vocês. Um programa sem pauta, quem faz a pauta são... Parece que a gente ficou um pouco assim... O que estamos fazendo? Eu acho que nós estamos no melhor momento que o Estado tem. Se não aproveitar este momento com uma assembleia, com um grupo bastante significativo, não sei se essa maioria dura ou não dura, mas hoje é uma maioria que entendeu que precisa reformas. A Secretaria da Sul, né? A Secretaria da Fazenda está fazendo várias reuniões, várias reuniões procurando aparar todas as diferenças. Isso é verdade. Hoje ainda tivemos... Jamais fez tantas reuniões e ouviu tanto as entidades e a sociedade. Hoje nós tivemos uma reunião do agro onde se colocaram todos os problemas e o que terá que se fazer. E tem esse grupo que vai se dedicar, não como apoiador, mas como realmente cooperadores das mudanças. A Fazenda não quer mais que a gente vá lá e ouve, entrega o problema e vira as costas. Que se coopere para que a gente encontre a solução. Porque aquilo que o senhor coloca é difícil para o empresário, tem muitas dificuldades, a crise é grande e nós não estamos conseguindo atrair da forma... E os outros estados mais próximos a nós, eles são muito rápidos nas decisões. Exatamente. Eu, a semana que passou, estive num fórum do Biogás, Santa Catarina, em Chapecó. Era um fórum sul-brasileiro. Paraná e Santa Catarina estão muito na frente. Eu estou com um projeto do Biogás através de dejetos, e aqui... Agora o projeto está na Assembleia, mas eles estão a mil investindo, buscando trazer recursos. Então eu acho que a gente não pode nem brigar e nem demorar tanto, porque passa. Um governo são 4 anos. O nosso já praticamente terminou porque precisamos de receber os projetos. Tem muitos. Aliás, são 600 projetos que já entraram na Assembleia esse ano, né? Então, muito projeto. Nós precisamos que o governo mande aquilo que é fundamental para reestruturar o Estado. E se nós conseguirmos, num bom debate, aprovar, eu acho que o Estado... E veja como são difíceis as coisas, né? Lá nós passamos no governo anterior, com o diagnóstico feito, 4 anos, discutindo se teria que haver ou não plebiscito para a privatização de CE, de CRM e de Sulgás.
Então tem coisas que não tem lógica e tem uma razão de ser de por que se demora aqui no Estado tanto tempo com relação a essas pautas. E as fundações, que até agora não conseguimos. Pois é. Liberação da justiça. Suspendeu algumas, agora o governador quer manter a Metroplan, por exemplo. Vem desde o outro isso já. Exatamente, então tem coisas que não dá. Os tempos são outros, por exemplo, agora. Eu propus, deputada Zilar signatário, uma PEC para retirar de uma vez por todas a cláusula plebiscitária da nossa Constituição para a privatização das estatais que restaram, que é com a necessidade de plebiscito, Banrisul, Procergs e a Corsã. Não tem razão de ser. Boa noite. Nosso Estado está sofrendo o chamado esquerdismo crônico. Não pertenço a nenhum partido, mas é o que eu observo. As obras não podem ser feitas porque sempre há uma proibição de algum órgão ambiental, ou então se a obra for como PPP, não é aceita pela esquerda. E ainda há o problema crônico da folha de pagamento do setor público ativo e inativo, que devido ao inchaço consome quase todos os nossos minguados recursos. Lembrando que a maioria das pessoas do setor público são de esquerda. E é o esquerdismo crônico. Ótimo programa, Maurílio. Deixa eu só dizer uma coisa para ele aqui, que é a questão, por exemplo, de São Paulo, outros lugares. Isso não é um problema de esquerda e de direita. Isso é um problema de gestão e o modo como você organiza a estrutura do Estado. Que esse é um problema crônico que vem, se nós pegarmos o Rio Grande do Sul, nós pegamos eu me lembro de governos como Jair Soares e outros, o problema da Previdência, do Estado, tudo isso são governos que se multiplicam e talvez porque o Rio Grande ou os outros estados, alguns com mais competência e outras, não tentaram resolver o problema. Quer ver resolver problemas, de fato, como você quer, as coisas mais simples do mundo que nós falávamos antes. Todos esses problemas nós falamos de trânsito e engarrafamento, incômodo, simbólico, eu estou falando simbólico, eu vou fazer uma metáfora. Uma ou duas pessoas resolveriam com boa vontade. As coisinhas simples que você tem, desde da ponte do Vale dos Sinos, não precisa fazer outra, basta você gerir o trânsito. Comprar pipoca na Arena Tricolor. O cara não entende do assunto, você tem uma fila de 10 minutos, 15 para comprar a pipoca, aí o cara tinha que ter um do lado para entregar a pipoca. Não, aí você faz outra fila com mais 15 minutos. Ignorância, bastava um cara com boa vontade. No aeroporto, você que viaja bastante, por que se atende mal nos aeroportos as lanchonetes? Falta gestão, falta alguém que queira resolver problemas simples. Quantas coisas dessas não funcionam. Além do preço. Entendeu? Tem uma questão que é estrutural. Existem 3 crises assim. Há uma crise individual, uma crise funcional e uma crise estrutural. Então vamos lá, o trânsito. É a metáfora da sociedade. Vale para o judiciário qualquer um. Cada um de nós se julga o melhor motorista. A soma de todos os bons motoristas é um caos. Sabe por quê? Não adianta você só ter boas estradas. Você tem que ter também boa sinalização, mas bons motoristas. Se você tiver um desses 3 problemas, ralou. Não adianta estruturar o judiciário ou o Ministério Público com 500 mil máquinas, etc., se você não tem leis que funcionam e se você não tem bons caras que aplicam essa lei. Essa é a questão da crise estrutural, individual e funcional. Há que se entender isso. Só que assim, ó, Lênio, o que acontece? Entendeu? O problema dos impostos... Senão o Lênio não deixa ninguém falar. O Rio Grande do Sul tem que entender o seguinte, nós estamos numa outra era. Nós estamos numa era que nós vamos mudar. Tem profissões que vão terminar. Nós estamos concorrendo com o mundo, nós não concorremos. Hoje, depois do expediente ou à noite, a pessoa está comprando do mundo inteiro. Né? Então, tudo está funcionando de uma maneira diferente. Os restaurantes estão se informatizando, você chega lá no restaurante e compra pela internet. Falta só boa comida, claro. Alguns. Mas, então, o que acontece? Nós temos, ou o gaúcho se une e para de brigar e vê, não, vamos resolver logo os problemas, porque... Assim, ó, Santa Catarina está crescendo, o Paraná está crescendo. Tu vai para o centro de Curitiba, eu estive lá semana passada, é tranquilo. Não tem problema nenhum. Já o centro de Porto Alegre, com a grande melhora do policiamento, mesmo assim, o que é isso? Somos nós. Curitiba não tem nada. Nós temos que ver o que está acontecendo de errado conosco. E isso tem que ser debatido, tem que ser colocado para fora. Fora isso. Lá não tem. Não, lá tem também. Olha aqui, ó. É menos. Paulo Sérgio, vocês estão falando em congestionamento.
Vocês não viram ainda os eternos congestionamentos à entrada de Cachoeirinha. É um desrespeito que ocorre com a sociedade há décadas. Mais um. E ninguém resolve. Aí, ó. Essa é uma questão que cabe dano moral coletivo. Tem que forçar. Tem gente que não aprende administrações só na porrada. Boa noite. Com toda a situação crítica do Estado, ainda tem deputados que votaram contra o projeto sobre os duodécimos do ano passado. O Breno de Capão da Canoa. É verdade, também isso, não é que... Infelizmente, eu sempre digo, se nós pudéssemos ter aliviado a vida dos servidores do Executivo um mês, na legislatura passada, não é? Porque era 1 bilhão e 200 que ficaria mais com o Executivo, e a menos com o Judiciário, com o Legislativo, com o Ministério Público, isso teria Perdemos por 2 votos, né? Perdemos por 2 votos. A oposição foi contra. Aqueles que dizem que defendem os servidores públicos foram contra. Protegeram os mais favorecidos. Pode ser uma coisa que o Estado tem que estar atento a isso aí. O mundo está mudando, as profissões estão mudando, estão acabando. Eu estudei datilografia, estudando datilografia, os jovens nem sabem o que é isso aí. Eu fiz datilografia. Era aprender a bater a máquina. E aprendem a mexer nisso aqui desde de 1 ano de idade. Mudou, muitas profissões Ninguém vão ensina. acabar. Então o Estado... Compensação, está o pessoal se queixando aí que não estão vendendo livros. A juventude não compra mais livros. Só no Brasil. Não tem tempo. Só no Brasil. Não tem tempo, passa o dia inteiro. No resto do mundo o pessoal lê. Estatística dos últimos 3 anos caiu em 49,5% a compra de livros no Brasil e na área do direito caiu em 68,5%. Os alunos já não leem e as pessoas no seu cotidiano leem pela metade agora. O que nós vamos esperar? Nós Não podemos tivemos há pouco tempo atrás um presidente analfabeto. Agora temos um presidente americano também que passa o dia inteiro se comunicando pelo Twitter. Né? E aí essa juventude, o que nós vamos cobrar dessa juventude? Não cobrávamos lá escolas porque o presidente disse e mostrou porque não precisava para chegar à presidência da República. Esse é o ponto mais grave do Brasil. Não é só o estudo e a falta de qualidade do estudo. Paulo Sérgio, boa noite, ótimo programa como sempre. Abraço ao meu conterrâneo médico da minha infância, doutor Pedro Westphalen, de Indomar Batu. Grande amigo Batu, grande amigo. Família Batu toda, nossa amiga lá. Grande, sempre está presente aí. Aliás, aqui pela Pampa eu encontro muitos amigos que são nossos telespectadores que estavam reclamando da minha presença. Vai ter agora, Santa Casa teve um evento hoje aí de comemoração do primeiro transplante fora dos Estados Unidos, foi aqui, em Porto Alegre. E o primeiro transplante do interior, quem é que fez? Doutor Westphalen. Hospital Privado, Pedro Westphalen, 1984. Carlos, e sabe quem é que mandou esse paciente para mim? Um cardiologista de Santa Rosa, chamado Osmar Terra. Era cardiologista lá com o meu irmão, pro Jorge, que era chefe da equipe de nefrologia. Então, tem um paciente que tem que dialisar, mandamos para aí. E para concluir, nessa campanha, eu era secretário de Transportes, inauguramos uma estrada para Porto Mauá, e eu fiz um discurso lá com o Orlando Sartori, e uma mulher lá pela fila começou a chorar. E eu sabe que eu estou falando tão bem? Ela chorava aos prantos, eu não tenho nem embora, eu quero lhe agradecer, senhora. Se você que está ruim há muitos anos, não, eu sou irmã do cara que o senhor transplantou em 84. Paulo Sérgio, não sei se é burrice. Aí eu chorei, não sei se é burrice ou ignorância vender o Banrisul. Todos nós sabemos que as finanças do Rio Grande não têm nada a ver com a sua privatização. Eduardo de Cachoeiro. Mas, Paulo, vê bem. Meu medo é vender a geladeira, né? Primeiro são 2 coisas. A PEC que eu estou falando, ela tira uma amarra, algo que só o Rio Grande do Sul tem na sua Constituição ainda, nenhum outro estado tem. Nós que nos orgulhamos, então, que queremos acompanhar os demais estados, temos que acompanhar em tudo. Não estou falando necessariamente em privatizar o Banrisul, agora tem outra coisa, com muita clareza. Chega de tabus, não é? E se eventualmente for um encaminhamento de solução, porque não dá para se aventar essa hipótese, discutir ela com transparência, etc. Quanto é que vale o Banrisul? Em 10 anos, então não dá para dizer. não vale mais nada. Nós estamos na era da revolução digital. O banco está aqui, ó. Será que o nosso banco público tem condições de acompanhar a evolução? Mas o governador disse que não venderia, essa é uma questão. Não, isso é uma questão com ele. Claro. Acompanhar os outros estados. Quantos estados da federação têm bancos públicos? Não acho que precisa emenda constitucional. O Rio Grande não do acho Sul que precisa tem estar 3. na Constituição. Agora, se o governador é eleito com uma proposta X, ele tem o compromisso. Nem todo mundo tem direito de mudar também, né? Não, Lênio,
Mas as pessoas votaram também por isso. Eu faço a seguinte leitura. Eu acho difícil. Eu não sou contra a sua emenda. Agora, até não porque sei as subsidiárias do Banrisul podem ser privatizadas sem plebiscito, se fosse o caso. Mas eu acho o seguinte, com relação ao governo do Estado. Óbvio que tem que partir do governador, é uma decisão dele. Essa questão que estão se apegando ao que ele falou na campanha, eu acho que aquilo que é pessoal é uma coisa. Mas, por exemplo, ele indicou uma rota, né, sabendo que passaria por turbulência. Só que agora você viu que a turbulência é muito pior. Bom, então porque eu falei isso, eu vou seguir nessa rota sem ter a humildade, ou sem... Daqui a pouco volta, tenho direito. Daqui a pouco deve examinar. Eu acho que devem discutir. Pode ser o caso. A sociedade tem que discutir. E mais, e a sociedade nós não sabemos o que vem aí. Através de redes sociais, quando nós nos encontramos no interior, todo final de semana com a comunidade rio-grandense, está na pauta. Então esta é mais diz o Antônio de Santa razão para a Rosa gente aqui. evoluir nesse sentido. Ele está reclamando que eu não leio as mensagens dele, Antônio. Faz as mensagens sem agressividade, porque quando começa a agredir os participantes do programa, obviamente que eu não vou ler. Com agressividade não, faz dentro de um processo de urbanidade, que aí eu vou considerar, embora chegue em cada programa aqui, já temos 437 WhatsApps. Eu peguei o teu por acaso agora, pensando aqui na amostragem. Quando vejo deputados da velha guarda dizendo que precisa ser feito no Rio Grande do Sul, eu perco as esperanças. Por que eles não fizeram antes? Ele está perguntando aqui. Deve ser para mim, do velha guarda, eu ia Zilar. Fizemos e fizemos muito. Mas tem muito a fazer ainda, né, Zilar? Eu acho que o que nós aprovamos já no governo anterior do Sartori foi um grande avanço para o Estado. E agora vamos continuar. Só que não é assim tão simples. Não é uma varinha mágica que tu chega... Lá tem esse projeto, isso é importante para o Estado. Se a oposição, que sempre defende os mais pobres, que o Turra já colocou, não aprovou o 10º, defendeu que não houvesse o 10º, quer dizer, o que tu espera, então, de mudanças? Mas nós fizemos a nossa parte. Nós aprovamos, e outros tantos projetos. Zilar, tu falou muito bem no início, e o povo também fez sua parte, o povo gaúcho. A composição do parlamento agora é outra, muito mais favorável às mudanças que o Rio Grande do Sul precisa. Aqui, e nós estamos apenas há 8 meses, 9 meses do governo. Para o senhor aqui, o deputado Turra defendia com unhas e dentes os salários absurdos dos diretores do Banrisul. Agora quer vender o banco. Pergunte que lado ele está, o Jorge do Carmo de Tapos. Primeiro, tem que dizer ao Jorge que eu não defendi salário alto ou baixo, eu me lembro disso. Porque não me compete fazer isso, não é? A nós, no parlamento, compete aprovarmos a indicação que vem do governo para os cargos... Sul tem que ganhar bem. Para os cargos diretivos. E mais, não, eu vou além, eu não tenho medo de... Se nós quisermos ter um banco competitivo, tem que pagar bem, viável, tem que pagar muito bem. Tá aí mais uma questão que nos faz refletir. São profissionais caríssimos. Será que nós, num estado que o professor ganha mal, ganha parcelado há 45 meses, podemos nos dar ao luxo, porque temos que nos dar ao luxo, agora, de ter executivos de ponta no banco pagando o que eles ganham? Você quer ter um banco, tem que ter um banco agora, competitivo, só uma coisinha. Com os expertos, não é? Então, deputado nenhum tratou de salário do banco porque não compete. Nós apenas aprovamos as indicações feitas pelo governo, como, aliás, é praxe em acontecer. Sobre o 10º, tem uma coisinha só aí. Tem os poderes e aí tem a sua verba. Se eles ganham o 10º de acordo com a arrecadação, tem que deixar eles opinar também no executivo. Isso é uma questão republicana. Se o 10º é para dar garantia para o poder, por exemplo, o judiciário. Arrecadou menos, teria que ganhar menos. Só que arrecadar menos significa gestão. Você deixa o judiciário mexer na gestão do executivo? Não, porque o executivo foi eleito para isso. Se ele foi eleito para isso, tem o percentual que tem que ser mantido. Eu quero dizer assim, tem ônus e bônus. Eu só gostaria que refletissem sobre isso e não se... Assim, do 10º, vamos acabar com isso. Não. Eu acho que eu não concordo, não é acabar com o 10º. Não pode ser orçamentário. É dividir a fatia do bolo. Mas aí, e a responsabilidade também. Eu sou presidente do tribunal. O judiciário já se descuida. Sim, mas se eu sou presidente do tribunal, eu vou lá e peço o seguinte, ou o procurador-geral disse assim, ok,
eu não estou concordando com esse tipo de gestão sua, porque com a sua gestão eu acho que você está arrecadando menos e, portanto, arrecadando menos eu ganho menos. Me deixa, então, ajudar ou me dá uma... Olha, quantos não dá ideia. governadores já pensaram em pegar a chave e entregar lá. Pedro, deputado, eu quero dizer assim, ó, isto funciona assim porque funciona assim. Parece coisa assim com assim. Se você tirar aqui, você aumenta a responsabilidade. Ponto final. Vamos deixar para o ponto final. Ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Chegou agora o limpa-vidros. Tu que limpa os vidros em casa, Lênin. Tá, sim. E agora tu tem, além do teu lenço da coisa, tu tem o limpa-vidros da nossa Gimo. Doutor Paulo Cruz, nosso presidente glorioso de loja, seu ponto final. Bom, foi um prazer estar aqui com todos, não é? Acho que nós temos que discutir muito e isso tem que ser falado. Eu gosto de falar nisso, porque se nós ficamos para trás, nós todos, povos gaúchos, fomos derrotados. E acredito que o Rio Grande do Sul fez muito pelo Brasil. O oeste brasileiro foi desbravado pelos gaúchos. Em Rondônia, nós temos a maior fábrica de bicicletas do Brasil, tá? Na mão de um gaúcho. E assim, muitos outros. Então, nós temos que discutir, nós temos que levar em frente. Cada um tem a sua opinião, as opiniões são divergentes, mas há que achar um denominador comum para que nós possamos voltar a ver o Rio Grande do Sul crescer e toda essa pujança que tem do nosso agronegócio e das indústrias, que as pessoas queiram voltar aqui, investir e que nós crescemos e damos uma melhor qualidade de vida para a nossa população. Lênin, o seu ponto final. Historicamente, você tem 3 poderes e depois se agrega as funções independentes. Não só fazendo uma defesa aqui do Judiciário, do Ministério Público, enfim, dessa questão do duodécimo. Por que se instituiu o duodécimo? Porque é uma fatia do orçamento, independentemente do quanto ele arrecada. Por quê? Porque quem cuida... Então, erro. Calma. Sim, mas em todo mundo, assim, se você é encarregado de executar, governar, você governa. Ônus e bônus. Agora, se o Ministério Público e o Judiciário têm que abrir mão de parte de sua receita em face da arrecadação que é baixa, então é o seguinte, deixa eles ajudarem a administrar. Mas aí não pode porque vocês não foram eleitos. Exatamente por isso, nós não somos eleitos e, portanto, temos funções que não devem ser mexidas. Por isso é o ônus da democracia. A democracia tem muitos ônus. Não é fácil ser democrata. Não é fácil ser democrata. Agora, cada poder... Não é fácil. Tem também suas funções, suas competências. Eu não, com todo respeito, o Ministério Público pode não concordar com o governador. Não vai lá julgar determinadas coisas. E essa questão do duodécimo é a verdade. É a fatia real do bolo para todos. Por exemplo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria, etc. se autoconcederam um aumento de salário. E aí? Aí outra questão. E a função do Legislativo fica onde? Então, eu acho que a gente tem que... Sim, 2 erros não dão um acerto. Mas essa questão da arrecadação não é simples assim. Arrecadou menos, bom, então eu vou me imiscuir aqui e vou dar o meu palpite. Não, é função do Executivo. E a função do Estado e do Executivo não é só a arrecadação, não é? Até porque, via de regra, lastimavelmente e historicamente, ela vem pelo pior meio, que é o aumento de impostos. Não, está falando, Lênin, aí na questão da interferência. A todo momento o Ministério Público... Todo momento. Pelas vias legais. É claro. Agora mesmo. A administração agora impediu... Nós aprovamos orçamento congelado. Que sejam fechadas fundações ou privatizadas. Isso acontece toda hora. Com congelamento, porque um Estado que está praticamente quebrado, é congelada, não tem como ser diferente. O Parlamento aprovou, o Ministério Público ingressou com uma ação que o Judiciário vai julgar. Vai julgar. Está interferindo, né? Então... Sim, mas alguém se elegeu, são os ônus. Ninguém mandou as pessoas se candidatam para governar. Lógico, e mais este ônus ainda, é muito complicado. Mas para governar, não. Agora a questão é o seguinte, se elegem para recuperar a governabilidade. Mas não é nenhum favor impraticável. Seja como for. É impraticável governar do jeito que está.
Entre o... Não tem o dinheiro, terminou. Eu sou um otimista. Terminou o dinheiro. Não, ninguém me convidou para ser candidato a governador. Quem sabe eu teria outras ideias. Mas então de candidato você não tem outras ideias? Por isso, mas as pessoas acham que todo mundo quer ser governador do estado. Depois, quando chega lá, diz assim, não dá, tá ruim. Mas vai estar lá para fazer as mudanças necessárias. Não, mas não é o caso. Bom, eu também quero ser governador. O governador Sartori não disse isso, o governador Eduardo Leite não disse uma coisa, outra coisa. A questão do 10º é muito diferente da questão de eu vou tocar o rumo do Rio Grande do Sul como eu entendo que possa ser feito, falando das dificuldades que você tem. As medidas não pode. Não pode. Tem barreira daqui, tem barreira dali. Ele já sabia antes. Não pode, garante a função. Quer cutucar onde há mais privilégio, não pode também. É muito difícil. E mais, 4 anos só, né? Porque é cargo eletivo, todos nós, 4 anos. Nós temos esse vestibular, né, que passa pela decisão do povo. Mas seja como for, nós estamos apenas a 9 meses de um novo governo que não rompeu com aquilo que foi feito anteriormente e que está, portanto, tentando ir além para fazer mais. Eu tenho absoluta convicção que nós vamos colocar o Rio Grande do Sul no rumo certo. Não vai ser fácil, mas vamos. Deveria ser sempre, não foram, durante quase 40 anos, gastar mais do que se arrecada. Então eu não entendo, voltando ao 10º, como é que eu vou repartir se eu não arrecadei? De onde é que sai o dinheiro que eu não arrecadei para eu dar aos poderes aquilo que eu não arrecadei? Sai de outros orçamentos, sai da saúde, da educação. Pois então, alguém perde e é a população, é o povo que perde. E uma coisa que eu quero dizer aqui, que talvez o povo não valoriza, a Assembleia Legislativa está congelada com seus salários. Ela não se concedeu nenhum aumento. Enquanto que os poderes... Como não valoriza? Tem que dizer sempre. Não, mas tem que dizer, mas a gente diz pouco. Porque acho que nós não fizemos isso. Tem que valorizar o que a Assembleia também fez. Porque nós somos eleitos e temos a coragem, vamos ter, ainda não mostramos toda, de aprovar aquilo que o Estado do Rio Grande do Sul precisa. Não é o momento de recuar, é o momento de convergir para somar. E é isso que nós queremos fazer. E aí, quando quer se fazer um pacto, pacto para tornar administrável. Então tem que agilizar a questão das privatizações, tem que agilizar fechamento de fundações que dão prejuízo, e não impedir que isso aconteça. Por impedimento, toda hora, qualquer ação acaba minando com tudo, acaba terminando com a vontade de fazer, de tornar uma gestão positiva. É difícil. Deputado Pedro Westphalen. 3 rápidas alusões aí nesse meio minuto. Primeiro, eu quero prestar continência aqui ao Exército Nacional, à Marinha e às Forças Aéreas. Continência? Já vai entrar na continência? Já vou entrar porque eu vou usar o termo um pouquinho mais. Porque a ocupação de lugares totalmente inóspitos é feita pelas Forças Armadas. Lá está o médico militar, onde não há luz elétrica, não há internet, está a enfermeira, está a ação social, na proteção da nossa soberania e na atenção social às pessoas que habitam aquelas regiões longínquas. Fiquei muito orgulhoso da interação entre a Marinha e o Exército, que eu já tinha uma admiração muito grande, e também a nossa Força Aérea Brasileira. Faz um trabalho excepcional, pai. Aliás, o Brasil é o único país da América do Sul que faz fronteira com um país europeu. São 700 quilômetros. A maior fronteira da França é com o Brasil. É verdade. Não são com os países europeus, é com o Brasil. São 700 quilômetros aqui. Então, atravessa o rio, lá tem luz elétrica, tem PCH, tem opção de estrutura. Eu nem vou mais para Paris. Que nós precisamos fazer aqui. Isso que não pode ser. É a mesma coisa. A beleza daquilo lá é uma coisa extraordinária, natural. Então, minha referência aqui para as Forças Armadas, nosso muito obrigado por fazer aquelas coisas que não se fazem naturalmente. E nós temos sim que olhar e voltar os nossos olhares. Agora, não tem que o Brasil faz fronteira com a América Central? Também. A Venezuela cubana? Também. Eu quero aqui dizer a minha satisfação de lá em Turrinha, que o nosso programa de aviação regional, feita com a Assembleia e o governo, nós implementamos aqui, nesse 20 de setembro, inaugurou mais 2 voos agora para Bagé, para a tua Santa Rosa, para a nossa Santa Rosa, você que é daquela região lá também. E esse programa está se desenhando para outros estados. Paraná implantou, e lá o Ratinho quer dizer que eles são pioneiros, não pioneiros somos nós aqui no Rio Grande do Sul. Santa Catarina está implementando, e São Paulo também está implementando o programa do Rio Grande do Sul. Livramento também tem? Tem, vai ter agora. Aliás, vai ser a primeira ação real de integração com o Mercosul. Mas está no programa, não começou ainda. Começaram esse final de semana Bagé e Santa Rosa. Então é uma programação... Eram os voos lotados. E uma notícia triste que eu tenho que dar aqui, recebi de um telespectador de Cruz Alta agora,
a morte de um grande amigo meu, um grande amigo nosso, um grandistão, René Dreyer. As minhas condolências à família dele, enfim, ao Lotário Dreyer, meu irmão de Guarani, muitos anos, é uma notícia lamentável que eu quero aqui ensinar os meus... Paulo Cruz, sua continência para quem? Olha, minha continência vai para os lojistas de Porto Alegre, que lutam muito com as adversidades, com os preços dos aluguéis, com os assaltos, e estão aí entregando mercadorias para a população de Porto Alegre. Sua continência. Para todo mundo que sofreu e sofre nos engarrafamentos, mijando em garrafa PET, sofrendo enquanto o pessoal que atrapalha a vida dos outros fica em casa ou vai de avião, como o pessoal da CR e tal, que administra e atrapalha a vida das pessoas e rouba tempo precioso. Tempo é... A palavra está com o Dr. Calixto, presidente da CCR. Mas ele não quer conversar, ele não consigo entender. Coisa mais preciosa, o tempo. Não consigo entender. Sua continência. Eu vou reeditar minha continência da última vez que eu estive aqui, porque eu fui descontinenciado. Uma descontinência. Uma descontinência. O Lênio agora ele falou antes, então acho que ele não vai tirar a continência. Minha continência, Luciano Hang, alguém que está investindo no estado do Rio Grande do Sul, inaugurou mais uma mega loja em Santa Cruz do Sul nesse final de semana e foi um grande sucesso. Nós precisamos de empreendedores, de investimento, gerar emprego para distribuir renda e aumentar a arrecadação do estado do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer uma grande continência bem esparramada para as entidades do Rio Grande do Sul que enxergaram que o Rio Grande do Sul é nosso, é de cada um de nós e que tem que ajudar a torná-lo governável e viável. Parabéns a todas as entidades. A minha continência vai em memória a Renato Ribeiro, que faleceu sexta-feira, no dia 20 de setembro, foi enterrado sábado, eu lá estive, superlotado São Miguel de Almas, um homem com quem tive a honra de trabalhar, trabalhei com ele aí praticamente 16 anos. Um abraço ao Renato, um gênio, um talento do empresariado do Rio Grande do Sul. Me associo à tua continência. E todos nós também. Foi o maior proprietário, não sei se ainda é, de terras dos Estados Unidos, na região mais produtiva dos Estados Unidos, lá na região dos Grandes Lagos, uma fazenda lá em Illinois, junto à Universidade de Champaign, uma fábrica em Gilman, um homem com talento impressionante. E nos deixou muito cedo, o Renato, ficou 22 meses fora do ar, muito bem atendido pela Lisete, sua esposa, pelo Carlos Ribeiro, a quem a gente transmite um abraço aqui, aos filhos, ao Luiz, ao Rogério, a Carla, a Márcia, né? E a toda a família. A Lisete foi espetacular nesses momentos que o marido teve tanta dificuldade. E o Carlos Ribeiro, então, nem se fala, né? O Carlinhos, a gente dizia para o Carlinhos, te cuida. O Pedro Westphal está aqui, sabe disso. Amigo. Quantas vezes se disse isso a ele? Mas fica a saudade, né? Ele vai embora e fica o seu legado de realizações e empreendedorismo. Ele investiu no Rio Grande do Sul até quando pôde. Depois que sentiu que aqui as coisas não estavam como ele desejava, ele foi para os Estados Unidos definitivamente. Mas acreditou nessa terra. E mais, o Correio do Povo, a Rádio Guaíba e a TV Guaíba teriam sucumbido se não fosse o Renato Ribeiro, a família Ribeiro. É verdade. O Carlos teria sucumbido. Faltando 2 dias do leilão do Correio do Povo, lá do prédio do Correio do Povo, ele foi lá e adquiriu. Estava tudo armado para o Banco Itaú comprar. Então, fica esse carinho a toda a família, em especial ao Renato Ribeiro, que nos deixou essa hora lá, tá, junto com as irmãs lá, a Lisete e a Helena, né, junto ao nosso grande arquiteto Universo. Um abraço à família aí e vamos continuar reverenciando o Renato, especialmente que a família continue construindo essa trajetória de sucesso e de realizações em prol do nosso Rio Grande do Sul e do nosso Brasil. Muito obrigado ao meu amigo Paulo Cruz, presidente de lojas, ao Lênio Streck. E o Fernando não está de aniversário? Tu esqueceu de dizer? Eu ia os aniversários. Não, um só que tu falasse no telefone. Já ia me esqueci. O Dilson Marcon, de aniversário sábado, Marcelo Carvalho Lopes, ex-presidente do Badesul, a Madeleine Miller, ao Fernando Ruga, abração ao Ruga aí, ao Diogo Oliveira,
ao Carlos Henrique Menck, a Maria do Carmo Bueno, que esteve quarta-feira aqui com as mulheres do Pampa Debates, nossa grande apresentadora, Carmen Stedley, um beijo a Carminha, esposa do Geraldo Stedley, o Sérgio Abca de Castro, também de aniversário sábado. Domingo, o José Carlos Meira, o Ronaldo Gorducho, Ronaldo Nazário, de aniversário, ao Fernando Simões Pires, um beijo ao Fernando, sim, meu afilhado querido, meu grande amigo, já liguei para ele aí, estava de aniversário domingo. A Vera Armand também está mandando um abraço a ele. Wagner Guimarães, a Marta Fortuna, ao Carlos Eduardo Benck e a Viviane Moresco, nossa colega aqui da Rede Pampa. Um beijo a ela. Figura. Roberto Pintaúde, a Marla Martins, minha vizinha querida, que foi comemorar aniversário nos Estados Unidos, deixou aqui o Paulo Pinheiro cuidando da pintura da casa. O Maurício Fischer, de aniversário, os homens do agro aí. O Nilvo Frias também, diretor do Banrisul, o Fernando Pinto, a Graziele Corbellini. E hoje, de aniversário, Michel Temer. Opa, meu parceiro. 79 anos. Desembargadora Carmen Isabel Centena, o Antônio Olson Rosa de Souza, a Kênia Couto, nossa publicitária, querida amiga, que foi diretora da Scala, a Suzana Chaves Barcelos, Karine Johan Peter, João Carlos Kiniginic, a Karina, o Johan Peter já falei, entre tantos aniversários aí. Um beijo a todos. Vai dar isso aqui, não? Aqui, já pode dar aqui, da Centerótica, lençometria para ti, vai cair um cinza, tô colorado, vai ficar com cinza. Olha aqui, ó. Muito obrigado a todos, retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem o Jornal da Pampa com ela, que recuperou um pouco do abatimento que estava vivendo esportivo com a perda da Copa do Brasil, mas ontem ganhou de 1-0 o Chapecoense. E ela já está feliz. De novo. Obrigado, boa noite e até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.